Olá! Em 1980, a Revista Internacional de Ciências Sociais, publicada na França, editou um volume, ou trouxe à luz um volume, cuja finalidade era discutir o Estado. Neste volume, de número 32, da Revista Internacional de Ciências Sociais, o texto que abre as várias discussões que se sucedem será de Nikos Poulantzas, um texto póstumo, uma vez que Poulantzas morreu em 1979. Neste texto, Poulantzas expõe qual era o seu grande programa de pesquisas para os próximos anos. O texto tem por título geral Nota de Pesquisa sobre o Estado e a Sociedade. Até onde eu tenha conhecimento, este texto de Poulantzas não foi publicado em português. Portanto, vamos seguir aqui a edição francesa, tal como ela está na referida publicação da Revista Internacional de Ciências Sociais. Este texto, Poulantzas, coloca muito mais questões, portanto, o que ele pretendia investigar, do que, efetivamente, a análise. Portanto, vamos seguir passo a passo como que Poulantzas vai construindo o seu projeto de investigação, retomando, consequentemente, todas as questões que ele está colocando dentro do referido projeto. Neste texto, que tem por título geral, como já antecipado, Nota de Pesquisa sobre o Estado e a Sociedade, Poulantzas vai observar que Estado e sociedade não podem ser tratados de forma equivalente e sobre o mesmo plano, Não se pode falar do Estado contemporâneo, diz ele, sem tratar da sociedade, muito menos falar da sociedade sem tratar do Estado que a dirige. Segundo que se aceite este ponto de vista focal da pesquisa, o Estado ou a sociedade são tratados de uma maneira ou idênticas ou diferenciadas. Se aceita a sociedade como centro da pesquisa, o Estado será certamente tratado, mas não tanto em sua especificidade própria, em seus efeitos sobre a própria sociedade. E aqui já está colocado um problema poulantzasiano, ou seja, pensar a especificidade do Estado no interior da sociedade. Lembremos que Poulantzas desenvolverá inúmeros esforços para distanciar-se daquela leitura mais clássica do Estado como Estado instrumento, ou seja, o Estado como sendo aquela instância que serve tão somente aos interesses da classe dominante. Na sequência, ele observa que ele se propõe fazer uma pesquisa sobre o Estado, ou o conjunto das suas pesquisas estariam centradas sobre o Estado, estariam debruçadas sobre a questão do Estado. Dirá ele, eu proponho que a pesquisa esteja centrada sobre o Estado. Isto em razão do papel crescente do Estado e da extensão característica das estruturas estáticas, tal como se colocava ali naquela década ou na segunda metade do século XIX, sobretudo naqueles anos 70 e caminhando para os anos 80. Portanto, eu me proponho, como pesquisa, fazer investigações centradas sobre o Estado, em razão do papel crescente do Estado e da extensão característica das estruturas estáticas hoje. Estáticas no sentido de estatal, ou melhor, não estáticas, e sim das estruturas estatais hoje. Mas isto se dá apenas não em razão da necessidade de investigar o Estado,
é necessário considerar também como que o Estado, no presente, contém diferenças qualitativas em relação às formas de Estado existentes no passado. Para Lukács, desculpem, para Poulantzas, estou com o Lukács na cabeça, para Poulantzas, o atraso das pesquisas em relação ao Estado e a relação do Estado com a sociedade era um fato extremamente evidente. Para Poulantzas, durante muito tempo, se negligenciou um estudo verdadeiramente sério a respeito disso, tanto por parte do funcionalismo, quanto por parte mesmo do marxismo. Ele observa que, no que se refere ao funcionalismo, as análises foram marcadas por uma negligência do papel próprio e da especificidade do Estado, diluído em uma concepção muito geral do sistema político e em uma concepção extremamente fragmentada do poder em uma multidão, em uma multiplicidade de pluralismos de poder e também de micropoderes. Por outra parte, o marxismo oficial não havia avançado também em relação às reflexões sobre o Estado. Dirá Poulantzas, o marxismo oficial foi marcado por uma negligência do papel próprio do Estado e da especificidade do Estado. O Estado foi, durante muito tempo, tratado pelo marxismo oficial como uma espécie de receptáculo da superestrutura pela base. Ou seja, tudo aquilo que acontecia na base econômica era interpretado como sendo reproduzido mecanicamente na superestrutura. O Estado foi, durante muito tempo, considerado como simples receptáculo, dito superestrutural, da referida base na qual esse Estado se fazia presente. Portanto, o Estado foi inteiramente reduzido a isto, ou seja, como um mero reflexo da dimensão econômica, portanto, da base econômica da sociedade, e, consequentemente, como um instrumento manipulável à vontade pela classe dominante. Uma terceira linha de reflexão, que também não fez avançar as análises a respeito da especificidade do Estado, se refere, para Poulantzas, às análises de concepção fundamentalmente jurídicas do Estado, ou seja, qual o papel jurídico desempenhado pelo Estado. Poulantzas se coloca como tarefa, ou se propõe, a superação dessas três leituras limitadas do Estado, seja a leitura funcionalista, seja a leitura do marxismo oficial, seja a leitura jurídica do Estado. Dirá ele, se toma o Estado como eixo principal da pesquisa, isto decorre da necessidade de fazer análise dos movimentos sociais, portanto, da sociedade em sentido amplo, isto é, vendo as suas estruturas econômicas, sociais, ideológicas, as lutas de classes, os movimentos, etc., como sendo absolutamente indispensáveis. Estas questões serão tratadas do ponto de vista de sua pertinência quanto às transformações e às estruturas do Estado. Portanto, é necessário reproblematizar a questão do Estado, tão logo se tome o Estado como eixo principal da análise. É necessário ver como que o Estado existe dentro do complexo social
E este complexo social é marcado pelas estruturas econômicas, pelas estruturas sociais e ideológicas, pelo grau atingido pela luta de classes, pelos movimentos sociais que procuram colocar suas demandas, entre outras manifestações que atravessavam o terreno do capitalismo contemporâneo na sociedade europeia ou na sociedade dos países ditos desenvolvidos. Para Pulantzas, não se trata, portanto, de estudar as multinacionais ou a crise econômica mundial, muito menos estudar o Estado em si, mas compreender como é que este Estado se desenvolve e como ele contém especificidades e mesmo autonomia relativa em relação às demais esferas da vida social. Feito isso, Pulantzas avança para colocar as questões que ele pretende desenvolver, ou quais são os grandes eixos de pesquisa que seria necessário desenvolver. Ele observa que o primeiro grande domínio da pesquisa se refere aos problemas gerais da teoria do Estado. E quais são os novos temas, questões que se colocam quando se olha para a questão concernente aos problemas gerais da teoria do Estado? Pulantzas elenca alguns. O Estado, a política e os poderes. Como tratar isso? O Estado, a política e os poderes. Ele vai colocar uma série de questões ou de caminhos para realizar esta análise. Dirá ele: o poder está reduzido ao Estado? O poder está reduzido ao político? A política está reduzida ao Estado? O Estado é composto de aparelhos públicos formalmente estatais ou se entende igualmente por isso uma série de instituições formalmente privadas, a família, por exemplo. Observa ele questões essenciais nas sociedades atuais, se referindo à delimitação, estas são questões essenciais nas sociedades atuais, se referindo à delimitação e à designação do objeto e do campo do Estado. Outro eixo sobre o qual ele pretende se debruçar é o da articulação dos campos do econômico-social e do político-estatal. Questões da especificidade, portanto, questões da especificidade das estruturas estatais. Para responder a este problema, ele coloca também algumas questões. Existe uma ordem de determinação e qual é entre o Estado e o modo de produção? Se existe uma ordem de determinação, qual é esta ordem entre o Estado e o modo de produção? Sob qual forma teórica se deve apanhar as intervenções atuais do Estado na economia? Um outro eixo que preocupa Pulantzas é o de compreender também não apenas o da organização do Estado, mas também o da organização da hegemonia, portanto, como é que se domina. Daí que ele coloca como uma grade para investigação aquela que trataria do Estado e as formas de organização da hegemonia. Dirá ele: existe uma relação, e qual é exatamente a relação entre o Estado e a dominação de classe? O Estado é um simples instrumento-objeto das classes dominantes? É ele um sujeito independente e acima das classes? Ou é ele, antes de tudo, um campo estratégico que condensa as relações de forças entre as classes? Quais são as relações entre o tipo de organização das classes dirigentes
é a ossatura institucional do Estado. O Estado é, face às massas populares, um castelo forte, isolado e estanque, ou é um espaço das lutas das massas populares. As lutas das massas populares estão presentes no interior do Estado, ou seja, atravessam também a formação estatal. Outro eixo apontado por Poulantzas é aquele que se refere à questão do Estado e à construção do consenso político-social. Para este eixo, ele coloca também uma grade de questões. O Estado domina apenas pela repressão? Se este não é o caso, é suficiente acrescentar à repressão o simples funcionamento ideológico segundo o qual o Estado enganaria as massas populares? Deve-se falar igualmente de uma tecnologia do poder, como faz Foucault, que residiria em procedimentos materiais, transbordando de longe o par repressão mais ideologia? A dominação do Estado corresponderia, ela, a um desejo das massas de ser dominadas, a um desejo de senhor, portanto, uma concepção psicanalítica? Como se chegaria exatamente a que as massas possam, por vezes, dir não à opressão do Estado? Notemos que Poulantzas ele foi ampliando a grade de questões que ele pretendia responder. E ele coloca uma outra grade de questões, enfim, é aquela que se refere aos aparelhos de Estado e às relações de classe. Dirá ele, se relação há entre o Estado e relações de classe, esta relação, mesma se nós a compreendamos de maneira complexa e sutil, seria suficiente a explicar exaustivamente o aparelho do Estado? Há uma materialidade específica do aparelho de Estado, portanto, das estruturas disciplinares autoritárias, burocratização, etc., irredutível a tais ou quais relações de classe? Portanto, não era pequeno o projeto pretendido por Poulantzas para problematizar a questão da especificidade do político e a especificidade do Estado. Neste texto, Poulantzas vai elencar ainda, de uma maneira bastante detalhada, quais seriam os seus outros eixos de pesquisa para problematizar estas questões. Ele elenca outros 4 eixos, sendo que o segundo seria referente ao domínio o segundo domínio consistiria na especialização de certos campos de pesquisa por grandes áreas teóricas. E aqui ele vai problematizar o estado no qual se encontrava esta discussão naquele momento, sobretudo na sociedade francesa. No entanto, a continuidade deste programa de pesquisas elencado por Poulantzas, nós faremos em um próximo vídeo. No momento, fiquemos com estas questões, que já são bastante amplas para podermos refletir sobre elas. Lembremos que neste texto, Poulantzas não estará analisando, como fará, por exemplo, em Poder Político e Classes Sociais, ou O Poder e o Socialismo, outro livro de Poulantzas, O Estado, o Poder e o Socialismo, outro livro de Poulantzas, o que é efetivamente o Estado no seu funcionamento. Aqui ele está colocando um programa de pesquisas. E qual que é a importância de se resgatar este texto de Poulantzas? Nós veremos em vídeo posterior como que, neste programa de pesquisas, Poulantzas traz questões que ainda são pertinentes para o nosso século XXI e para estas primeiras décadas do nosso século. Portanto, Poulantzas não é um autor do passado, não é um autor dos anos 70. Seria extremamente errôneo dizer o seguinte:
Pulantzas viu o Estado tal como ele era nos anos 70, mas hoje o Estado está totalmente diferente, portanto, aquelas reflexões não são mais cabíveis hoje. Seria um grande engano tratar Pulantzas desta maneira. É neste sentido que estamos procurando resgatar aqui este conjunto de questões de Pulantzas para que jovens pesquisadores, jovens estudantes possam também se interessar por este autor riquíssimo, um autor difícil, um autor extremamente complexo, erudito, mas que continua sendo um referencial importante para pensarmos o terreno da política, o terreno do Estado e as especificidades que perpassam cada um destes campos, do político, da política e, portanto, do Estado. Até uma próxima.